Hoje eu quero falar para você a história de uma paciente que eu atendi o mês passado. Ela tinha uma diarreia já fazia 2 anos e era uma paciente jovem. E essa diarreia incapacitava ela de ir à faculdade, de trabalhar e de ter convívio social. E na investigação nós descobrimos que ela tinha uma intolerância à lactose. Nós tiramos o leite de vaca, passamos a dar lactase e ela ficou ótima do problema. Eu sou o Dr. Valdomiro Garbujo Filho, coloproctologista, e quero falar um pouquinho com você sobre a intolerância à lactose e a alergia ao leite de vaca. É a mesma coisa? Diferente? Fique comigo! Intolerância à lactose e alergia ao leite de vaca. Qual a diferença? Hoje estamos na fazenda Unicesumar e nós vamos falar um pouquinho do que é a alergia ao leite de vaca e a intolerância à lactose. Você sabe a diferença? Você acha que isso é igual? É a mesma coisa? Pois não é. A intolerância ao leite de vaca, no caso aqui nós temos as representantes aqui do leite, significa uma má absorção, uma dificuldade de assimilar a lactose. E o que é a lactose? A lactose é o açúcar que está dentro do leite. Então o leite ele é formado por parte açúcar, parte proteína e parte água. O açúcar que está no leite é a lactose. E na situação da intolerância, a pessoa não consegue quebrar esse açúcar e absorver. E esse açúcar, quando não quebrado, não absorvido, ele vai produzir distensão, cólica e geralmente diarreia. A pessoa costuma ter muita diarreia com o leite por causa da lactose, que é o açúcar do leite. E no caso, a alergia ao leite de vaca, o que significa? Então, um dos componentes do leite é a caseína e temos também outras lactoproteínas que estão no soro do leite que podem provocar uma reação alérgica. E essa reação alérgica, que pode ser pela via da histamina, produzir assim manchas vermelhas pelo corpo, a gente chama de empipocar o corpo e da coceira, e também temos uma alergia tardia, mediada por uma outra via que nós chamamos de imunoglobulina G. Essa alergia tardia, ela vai provocar outros sintomas. Pode provocar uma constipação, pode provocar dor abdominal, mas também pode dar dor de cabeça, dor muscular, pode dar uma certa fraqueza, pode dar alterações na pele, como dermatite seborreica, pode dar mais catarro, tosse produtiva. Então são outros sintomas ligados a uma alergia à proteína. E às vezes a pessoa toma o leite de vaca, tem constipação e fala: poxa, eu tenho intolerância à lactose e não tenho diarreia. Na verdade, ela tem uma alergia à proteína do leite. Então, para você fixar bem, intolerância à lactose é a má assimilação do açúcar do leite, da lactose. Alergia ao leite de vaca seria uma alergia à proteína do leite. E o que seria importante nessa diferença é que, no caso, se você tem uma intolerância à lactose, basta tomar a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, e ok, você pode consumir o leite de vaca ou consumir leite sem lactose. Aí não teria problema. Mas se você tem alergia ao leite de vaca, no caso não tem nenhum produto que quebre a proteína ou que te proteja da alergia. Então você tem que ficar sem mesmo e trocar por um leite de cereal. E como é que nós podemos fazer para saber se você tem uma intolerância à lactose ou uma alergia ao leite de vaca? O exame para você detectar a alergia ao leite de vaca seria dosar no sangue a imunoglobulina G referente ao leite de vaca. Se ela estiver muito elevada, isso significa que você tem uma alergia. Existem também alergias imediatas que são causadas pela via da histamina. Aí no caso, a gente pode dosar o IgE ou fazer o RAST do leite de vaca. Isso tem a ver com a alergia. E a intolerância ao leite de vaca, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer o teste da tolerância à lactose. Como é que nós fazemos isso? Nós damos a lactose para a pessoa e nós vamos dosando a glicose. Por quê? A lactose, quando quebrada no intestino, ela é transformada em glicose e galactose. E a glicose é absorvida no sangue. Então eu dou a lactose e doso a glicose. Se ela estiver elevando no sangue, é porque está sendo absorvido. Porém, se não estiver elevando, se ela não atingir aquele nível ideal, significa que não está sendo quebrada e não está sendo absorvida. Existem também testes genéticos, que dá para ter uma ideia se a pessoa tem a galactosidase, a enzima que quebra a lactose ou não. Mas enfim, existem exames apropriados que vai conseguir atingir esse objetivo, que é fazer o diagnóstico diferencial, se você tem alergia ao leite de vaca ou a intolerância à lactose. E você pode me perguntar,
o que eu devo fazer? Como tratar a intolerância à lactose? No caso da intolerância, nós podemos utilizar a própria enzima que quebra a lactose, que seria a lactase. Hoje nós temos nas farmácias diversas apresentações de lactase que a gente pode utilizar. Antes de ingerir um produto lácteo, você toma um comprimido de lactase e pode tomar o teu sorvete, comer o seu queijinho sem problema algum. Então você não vai ter aquele sintoma de gases ou diarreia. Porém, se teu caso é uma alergia ao leite de vaca, a gente não tem esse produto que quebre, no caso a proteína. Então nós temos que realmente substituir por um leite de cereal. Muitas vezes nós conseguimos dar um intervalo, ficar sem o leite de vaca durante alguns meses, na tentativa de fazer com que o organismo esquecesse essa alergia. E depois você volta com o leite para ver se consegue tolerar pelo menos pequenas quantidades. Mas tem um segredinho aqui. Existe aí um outro tipo de leite que chama leite A2A2, que é uma outra proteína, uma caseína com uma formatação diferente, que pode ser consumido e driblar o sistema imunológico. A pessoa pode tomar o leite e não ter os sintomas da alergia alimentar. Por quê? É uma proteína diferente. Mas eu vou falar sobre leite A2A2 num outro vídeo. Além da lactase, existe uma alternativa. Hoje existem vários produtos lácteos sem lactose. Existe o leite sem lactose, existe o sorvete sem lactose, existe queijo sem lactose, porque já foi colocada essa enzima no próprio produto. Então você pode consumir o produto sem lactose, que não teria nenhum problema. Isso se seu problema for apenas a intolerância à lactose. Agora, se tiver a alergia ao leite de vaca, a gente não vai conseguir tirar todos os sintomas, porque aí teria o sintoma da alergia à proteína do leite. Uma outra situação tem a ver com os iogurtes. Quando existe a fermentação do iogurte, aquele bichinho do iogurte, ele vai quebrar a lactose, porque ele se alimenta de açúcar. Consequentemente, quando você coloca o fermentinho no iogurte ou o próprio kefir, ele vai quebrar a lactose que está no leite do iogurte. Geralmente, os iogurtes têm uma quantidade menor de lactose. A pessoa que tem intolerância à lactose, então, ela costuma passar mais mal quando toma o leite puro, porque o iogurte, por ter menos lactose, ele vai dar menos sintoma também. Outra curiosidade sobre a lactase. A lactase é uma enzima que é produzida na mucosa do intestino. E essa produção, ela pode ser alterada. Por exemplo, se você está passando por um momento de uma diarreia, uma gastroenterite, onde o teu intestino está inflamado, consequentemente vai ter uma menor produção da lactase e você pode ter mais sintomas. Ou também, se você está passando por um período de estresse ou tomou um anti-inflamatório que danificou a mucosa, também você vai ter os sintomas mais acentuados. Agora, se você está passando por um período bom, em que você está com uma boa alimentação, em que a mucosa ela está boa, ela pode produzir uma quantidade maior de lactase e você pode ter menos sintomas referente à lactose. Portanto, se você está passando por um período de diarreia, constipação, dores abdominais, cólicas, e você está relacionando isso com leite de vaca, é importante passar por um especialista e fazer essa avaliação, determinar se você tem uma intolerância à lactose, uma alergia ao leite de vaca. Existem uns exames que eu citei agora há pouco para vocês, para ter um bom diagnóstico. A partir de um bom diagnóstico, teremos um bom tratamento, um tratamento mais eficaz. Se você gostou desse conteúdo, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vai ser importante para você receber notificações. E me siga no Instagram, Dr. Valdomiro Procto. Lá terá mais conteúdos a esse respeito.